O texto que nós lemos anteriormente, que vai ser o texto base da mensagem de hoje, está em Atos 13, versículo 1 ao versículo 3. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, deixem elas abertas aí, porque embora sejam apenas 3 versículos, esses versículos têm grandes coisas, grandes ensinamentos a nós. E alguns detalhes do que ele fala, então nós vamos voltar a esse texto no decorrer da mensagem, tá? Como nós vimos aqui, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E o texto vai dizer o nome desses profetas e mestres. Para início, ele já afirma que é uma igreja, e essa igreja é a igreja de Antioquia. Então nós vamos localizar os irmãos nessa história e qual a importância dessa igreja, por que essa igreja é citada. Veja, então, o que é essa igreja? Na verdade, a igreja surgiu, e parte do que nós temos hoje na capa do boletim faz parte disso, tá? Nós estamos no mês de missão. Na semana que passou, sexta-feira, foi o aniversário da Igreja Presbiteriana, por conta de um missionário, Ashbel Green Simonton, veio aqui, e por isso nós comemoramos a sua chegada no Brasil como sendo o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso, então, nós também estamos falando sobre isso. Por que a Igreja de Antioquia? Porque a Igreja de Antioquia é a primeira igreja formada por gentios. Veja, Jesus, ele vai assunto aos céus, deixa aqui os seus apóstolos para ser os pilares da igreja. Então começa a igreja a se movimentar na Judeia. E tudo acontece ali. Eles ficam em Jerusalém, ficam na Judeia, enquanto Jesus afirmou e ordenou que eles fossem suas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e em todos os lugares do mundo. Eles ficaram só em Jerusalém. Logo depois eles vão então para Samaria e depois eles vão chegar também aos gentios essa palavra. Então a igreja de Antioquia, ela é um marco na história da igreja, porque é a primeira igreja formada fora dos muros de Israel, muros entre aspas, fora do território de Israel. Porque a partir dela, então, surgem as outras igrejas formadas por gentios. Nós nos encaixamos nisso também. Então, essa é a primeira igreja que é formada. A história dela não começa aqui, tá? Começa lá em Atos, capítulo 11, do versículo 19 em diante, mas fixando até o 26, se nós lêssemos, e os irmãos podem ler em casa também, a gente vai ver essa igreja sendo formada. Como surgiu essa igreja? A igreja de Jerusalém sofreu perseguição. Os irmãos devem lembrar da morte de Estevão, o diácono. Então, eles se dispersaram de Jerusalém, porque em Jerusalém estavam caçando os cristãos para a morte. E eles fogem. Alguns desses que fugiram chegou em Antioquia. E lá, por medo, já que eles vieram de uma perseguição, muitos se silenciaram quanto ao evangelho e não falaram de Cristo. Outros, porém, pregaram o evangelho onde estavam, e eles estavam em Antioquia. Por pregarem ali, alguns se converteram. E tal é o marco disso que os judeus dizem: oxente, está surgindo cristãos entre os gentios? Sim, estava. E então manda-se chamar os apóstolos, dizer: olha, os gentios também estão se convertendo. Então é enviado, os apóstolos enviam Barnabé para que ele fosse ver o que estava acontecendo, porque os gentios agora estavam se convertendo. E lá Barnabé em Antioquia percebe que de fato houve conversão, e houve grande exultação, grande alegria por parte de Barnabé, justamente porque os gentios se converteram. E então os apóstolos disseram: eles precisam de cuidados. Então Barnabé fica em Antioquia para cuidar desses novos convertidos que se converteram ali em Antioquia. E Barnabé também chama alguém bem conhecido nosso, Saulo. Então Saulo e Barnabé, eles ficam para instruir esses novos convertidos na cidade de Antioquia, para que ali então eles fossem fortalecidos e não perdessem a fé, dadas as perseguições que possivelmente aconteceriam. E ali diz, nesse texto que eu citei, de Atos 11, vai dizer que eles ensinaram muitas pessoas, uma multidão de pessoas, e começou então o povo a se converter cada vez mais. Paulo e Barnabé ficam como líderes dessa igreja durante 1 ano. E aí passa o tempo,
chegamos então no capítulo 13, é quando essa igreja vai ser citada novamente. E nessa citação é muito interessante porque a gente já vê uma igreja forte, uma igreja muito bem estabelecida, uma igreja que já tem a sua liderança, uma igreja que ele inicia dizendo que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Ele diz quem são essas pessoas, ele cita elas e vai falar um pouco de como eles viviam. Perceba quanto tempo isso aconteceu. Em um ano. Tal era a vivacidade do Espírito Santo naquele tempo e como as pessoas se convertiam e viam também qual era a necessidade que as pessoas tinham do Salvador. E assim todos se dirigiam. Antioquia, onde é que fica Antioquia? Antioquia hoje fica onde está localizada a Turquia. Então, veja que não é nos muros de Israel, é no território de Israel. Vamos ver um pouco sobre os membros dessa comunidade. Os membros, ele diz, na verdade, é a liderança, tá? Ele cita Barnabé, que a gente conhece bem, tem até uma música sobre Barnabé. Ele fala de Simeão, por sobrenome Níger, ou Níger. Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. São esses os líderes. Sobre cada um deles. Barnabé, a gente conhece ele um pouco. A gente sabe que ele é da cidade de Chipre. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. É o que diz a canção, né? E assim diz a palavra também. Chipre é uma ilha localizada no Mediterrâneo. Então, Barnabé não era judeu. Temos também Simeão, por sobrenome Níger, ou Níger. Níger ou Níger, que é a palavra que deu origem a um país, Nigéria, que é um país africano. Níger, então, a palavra ela vem do latim, que significa negro. Então, como tinha outros Simeões, possivelmente esse Simeão ele é identificado por Níger por ter a cor escura de sua pele. Nós temos também Lúcio de Cirene. Cirene é onde hoje é a Líbia, fica no norte da África. É citado também Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. Colasso de Herodes, o que quer dizer Colasso? Colasso é irmão de leite. São aquelas pessoas que foram amamentadas pela mesma mulher, não necessariamente a mãe, uma vez que Herodes era da monarquia, era da alta cúpula lá de Roma. Mas Manaém também, por ele ter sido amamentado pela mesma mulher que Herodes, você vê que ele também faz parte dessa alta cúpula de Roma, né? Pode ser, isso é o sentido literal, tá? São irmãos de leite, é Colasso, mas também pode ser um termo para dizer que ele era amigo íntimo de Herodes. E que Herodes é esse? A história tem muitos Herodes. Herodes o tetrarca. Esse Herodes é o Herodes que mandou decapitar João Batista. Perceba então que o evangelho chegou a lugares bem reservados, de alto escalão social, e até de pessoas que ouviram falar do evangelho, rejeitaram esse evangelho e foram capazes de atrocidades como esse Herodes que mandou decapitar João Batista. Porém, alguém do círculo íntimo de Herodes se converteu. Ele se chamava Manaém. E por último, Saulo. Então nós temos aqui, veja, a liderança da igreja de Antioquia, ela é citada e a intenção do autor é justamente essa, para mostrar a diversidade de pessoas, de etnias que fazia parte dessa igreja. Não eram os judeus que eram os líderes dessa igreja, era o próprio povo gentil. Eram eles, então, que cuidavam da igreja. Essa diversidade também nos mostra que agora, de fato, o evangelho transformou eles em um só povo. Aquela separação que havia entre gentios e judeus, por parte principalmente dos judeus, né, deixou de existir. Paulo vai ser o único judeu aqui, que ele é da linhagem de Benjamim. Então, Paulo é o único judeu e ali está mostrado nesse único versículo que o povo se tornou um. A separação que existia entre os povos e a salvação por meio das etnias não existe mais.
Então, os preconceitos e as barreiras foram vencidas por conta do nome de Cristo. Aqui você tem uma igreja forte, você tem uma igreja que é liderada pelo povo, que é regido por mestres e profetas, e que todos eles são reconhecidos por essa igreja e pela igreja inicial, que era a igreja de Jerusalém, como sendo uma igreja de Cristo. E algumas observações também sobre esse texto, que a gente pode ver a mais. Nós vemos aqui, primeiramente eu disse, né, que isso tudo ela foi formada em um ano. Então você tem um ano para essa igreja ser plantada, ela ser formada, uma liderança ser crescida, instituída, e eles, tal era a capacitação deles, que lá ainda em Atos 11 vai ser citado que eles vão socorrer a igreja de Jerusalém quando acontecer uma fome que ia acontecer por lá. Então, na natureza da igreja, na genética, se nós podemos dizer assim, nas entranhas dessa igreja está a ação social. Ela também agora se tornou uma igreja missionária, uma vez que ela vai enviar Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. É uma igreja, meus irmãos. Veja a maravilha que está acontecendo aqui. É apenas uma igreja, que funciona como presbitério, sínodo, Supremo Concílio, tudo. Eles têm já tudo isso pronto, seu conselho, sua liderança interna, e agora eles socorrem a outra igreja que está em Jerusalém. Eles enviam missionários para outras regiões, porque sabem da necessidade de se propagar o evangelho do Senhor. Então, isso tudo em um ano. Nós vemos aqui também que esses líderes de uma diversidade étnica, cultural, tudo isso agora unido no Senhor, eles têm também uma mentalidade no Senhor muito firme. Tente pensar se fosse a sua igreja, se você estivesse nessa igreja ou aqui na igreja mesmo. Tente pensar dessa maneira. Paulo e Barnabé foram os grandes ensinadores, doutrinadores de tudo isso. Eles formaram essa igreja. Se chega então a notícia, Deus separou Paulo e Barnabé para ir embora, e Paulo e Barnabé vão pregar fora, vão ser missionários. Quem é que queria um negócio desse? Os formadores daquela igreja, aqueles que fundaram a igreja, o alicerce, poderia dizer assim, não é? Como que se a gente pudesse colocar poxa, é como se fossem os melhores que a gente tinha, agora a gente vai enviar embora. É exatamente assim que o Senhor escolheu, e é assim que a igreja quis também, porque eles entenderam que a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, deve ser obedecida, independente. E o privilégio não deve estar para... Não, a gente envia os outros e deixa eles aqui para consolidar ainda mais a nossa igreja ficar mais forte. Não é assim. O Espírito Santo quis que Paulo e Barnabé fossem enviados, e assim foi atendido. Isso quer dizer, então, que Paulo e Barnabé eram maior? Quem tem a vocação para missões é maior do que quem fica? Obviamente que não. Não é assim. Né? A igreja precisava desse Lúcio de Cirene, de Simeão, de Manaém, de todos esses. Ela precisava, mas ela precisava também que ela enviasse outras pessoas. De forma que são vocações diferentes, dons diferentes, e todos precisam ser usados da maneira que Deus quer, onde Deus quer e como Ele quer. E assim, então, nós vemos isso. Mas nessa própria aceitação do povo e envio de Paulo e Barnabé, tal era a importância deles naquela comunidade, a gente vê a maturidade desses homens, dessa igreja, ao enviar Paulo e Barnabé. A gente ainda vê nisso, né, que não existe uma diferença entre a igreja enviar esses dois e o Espírito Santo enviar esses dois. Existe uma comunhão. A igreja é o meio pelo qual eles são enviados e é o meio pelo qual as coisas acontecem. Porque a igreja é a instituição do próprio Deus. Então, quando o Espírito Santo falar, ele não falou individualmente a Paulo e Barnabé, e eles entenderam isso e foi. Foi comunicado pelo Espírito a eles e a toda a igreja. E através da igreja eles são comissionados. Então perceba que a igreja, ela tem essa função de ser realmente os braços, os membros do céu aqui na terra. É através dela que as coisas do Senhor devem acontecer. É através da igreja que a palavra deve ser proclamada.
e mesmo chamados individuais que cada um deve ter, e aqui mais propriamente como instituição eclesiástica, a igreja, foi através da igreja de Antioquia que Paulo e Barnabé foram enviados. Existe então uma comunhão, uma unidade entre igreja e o que Deus quer, porque eles ouvem a voz de Deus e obedecem. Isso também mostra a importância, né, de sermos membros também. Porque, veja, Paulo, a gente conhece a conversão de Paulo, como ele foi chamado, Ananias falou com ele, e o que foi dito a Ananias e foi dito a Paulo, foi dito a Ananias, foi que Saulo seria, então, saberia quanto custa sofrer pelo Evangelho, sofrer pelo nome de Cristo. Então, Paulo já foi chamado, mas, na verdade, Paulo precisou vir se tornar membro da igreja de Antioquia para ser enviado. Paulo poderia ter ido sozinho, mas não foi. Não foi assim que Deus quis que as coisas acontecessem. Perceba que a importância da igreja está nisso tudo. A igreja é a instituição criada por Deus para que as coisas acontecessem da maneira da organização que ele quisesse. Não basta uma vocação pessoal em que não é vista pelas outras pessoas. A igreja deve reconhecer essa vocação. A igreja é quem envia, quem comissiona, são eles que vão impor as mãos sobre Paulo e Barnabé, e assim eles vão. Isso tudo mostra, então, que a igreja é um só corpo, né? Que, de fato, eles foram enviados por Deus e foram enviados também pela igreja, porque é um só. Mas uma coisa que nós precisamos ver é como viviam esses irmãos, como vivia essa igreja. E aqui é o ponto-chave para nós, tá? O versículo 2 diz assim, o versículo 13 diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então ele vai citar aqueles homens que eu já citei. Profetas e mestres, e outro texto vai falar que são dons que Deus estabelece na igreja para que a igreja funcione. Pastores, mestres, apóstolos, profetas. Então, a igreja vivia nos dons dados pelo próprio Espírito para o seu funcionamento. A gente vê no versículo 2 ainda ele afirmando, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Como eles viviam, servindo ao Senhor e jejuando. No versículo 3 ainda é dito que, o Espírito já tinha falado, tá? E então o versículo 3 diz, então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja, eles já viviam servindo a Deus e jejuando, mas depois que o Espírito fala, eles continuam jejuando ainda mais, eles oram, impõem sobre eles as mãos, que é a consagração, e então enviam Paulo e Barnabé e se despedem deles. E aí entra a grande questão para a gente, o modo de viver. Quando a gente fala de evangelização, missão, sabemos a importância. Queremos fazer isso. Muitas vezes a gente se sente, de certa forma, atribulado porque a gente não consegue falar do amor de Cristo a alguém. A gente não sabe como iniciar uma conversa nesse sentido. Às vezes até alguém próximo da gente, um amigo que a gente consegue falar com ele sobre qualquer coisa. Mas quando vai falar sobre Deus, sobre o Evangelho de Cristo, a gente trava. Como se inicia isso? Como começa isso? Qual o gatilho? Qual é a frase que ele vai dizer para dizer, agora é que eu entro? Qual é o momento? Como é que isso funciona? Como funciona a pregação? A gente costuma admirar pessoas desprendidas, tal como Saulo e Barnabé, que deixam o lugar onde estão, vão para outra região, então começam a pregar o evangelho, iniciam o trabalho, e Deus os capacita de tal forma, não tenha dúvida que isso é vocação, Deus os comissionou para isso e os capacita para isso, é um chamado especial realmente. Então eles iniciam o trabalho, começam a igreja, as pessoas vão se convertendo, vai se estabelecendo a liderança e daqui a pouco tem uma igreja. Como funciona isso? A gente admira esse tipo de coisa quando acontece. A gente gosta de ouvir relatos missionários. A gente gosta até de ouvir as dificuldades dos relatos missionários, né? A gente tem prazer nisso. Quanto mais parece que a pessoa sofre, a gente... que fé, que fervoroso.
Não é bem assim, não. Qualquer trabalho missionário, com certeza, ele é desafiador. E seja o trabalho missionário, que a gente chama missões quando a gente deixa realmente a nossa região e vai para alguma outra região desconhecida, né? E evangelismo quando é dentro de nossa própria região, nas coisas que nós mesmo fazendo dentro de nossa própria cidade, nós chamamos de evangelismo, tá? E aí, mas pregação do evangelho sempre vai ser desafiadora, porque é um enfrentamento, é um confronto, é você enfrentar as forças das trevas que estão lutando contra você. É você anunciar ao mundo, testemunhar o amor de Deus para aqueles que não conhecem, de forma que você se perde como inicia, torna você vulnerável, obviamente. Né? E como isso tudo acontece, né? Aqui a palavra de Deus, no modo como o pessoal de Antioquia vivia, mostra isso. O que eles faziam era servir a Deus, orar, jejuar e utilizar os dons de talentos que eles tinham para a causa de Cristo. Aí você vai dizer, mas isso não é evangelismo, é muito mais. O pastor Dalton falou um pouco sobre isso hoje de manhã, no primeiro ponto da sua pregação. A gente anda muito preocupado muitas vezes com a pregação do evangelho e como falar o evangelho. Mas a gente esquece que falar do evangelho é algo mais natural do que se possa pensar. É você viver a vida com Deus de tal forma que aquilo transborda de você. É você viver uma vida com Deus da maneira como eles estão dizendo aqui, usando seus dons e talentos, servindo ao Senhor. Veja que essa igreja socorre os outros irmãos, então eles têm compaixão pelos outros, amor ao próximo. O que eles vivem é em oração, em jejum. Quando fala de vida de oração, serviço aos irmãos, estudo da palavra, uma vez que eles têm mestres que ensinam, então eles têm prazer na palavra do Senhor. Eles vivem assim, adorando a Deus de maneira cada vez maior. O jejum mostra isso. O jejum é como uma busca além, ele vai o além, é o a mais que se faz para ter essa comunhão com Deus. Quando então, nessa descrição de como vivia os crentes de Antioquia, mostra que eles não se contentavam, não se conformavam com o tamanho da fé que tinham. Eles sempre queriam mais. Queriam ter mais prazer no Senhor, queriam aprender mais da palavra do Senhor. Eles queriam orar mais, ter mais comunhão uns com os outros. Daí, quando se tem isso, quando se tem comunhão com Deus cada vez mais, você se torna capaz de ouvir a voz do Senhor, do Espírito do Senhor quando fala com você. Não precisa ser uma voz realmente audível, com um ser que aparece na sua frente. Ele fala ao seu coração e isso é inconfundível. Você sabe que ele está falando com você. Os crentes viviam de tal maneira assim que eles ouviram a voz do Espírito Santo falando, não diz como eles ouviram, possivelmente por conta dos profetas que existiam em Antioquia, e eles tinham tal discernimento que sabiam que aquela mensagem vinha de Deus, embora tão desafiadora até mesmo em enviar aqueles tão queridos, Saulo e Barnabé. Mas eles então obedecem à voz do Senhor, porque é a voz do Senhor que eles querem ouvir e é o que eles querem obedecer. Então o Senhor vocaciona, o Senhor capacita e o Senhor envia quem Ele quer para onde Ele quer. E o povo de Deus continua ajoelhado, orando, jejuando e servindo ao Senhor. A gente quer tudo isso. A gente quer ter essa história de ser útil ao Evangelho do Senhor. A gente quer isso. A gente quer pregar o Evangelho e ter a certeza que se alguém se converteu com a nossa pregação. A gente gostaria muito, né, desse privilégio de trazer alguém para a igreja e essa pessoa ficar na igreja e se converter, porque o meu convite fez essa pessoa ficar. Alguns talvez tenham isso na história, mas perceba que isso também não é um currículo que você tem que fazer para Deus. A sua missão é pregar o Evangelho e quem toca no coração é Cristo. Quem faz morada é o Senhor. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas a nossa missão é pregar o Evangelho. E isso deve ser de tal forma que seja natural. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais natural isso é para você. Quanto mais você vive orando, lendo a Bíblia, vivendo de maneira que agrada a Deus, você brilha, você é luz no mundo. E as suas palavras vão ser observadas. E as suas palavras, embora você nem esteja programando,
fluirá da sua boca aquilo que os povos precisam ouvir. Quando você se enche da palavra de Deus, então você fala do amor de Deus. Muitas vezes aqui em Atos a gente vai ver, não hoje, mas a gente vê em Atos, Paulo, a sua pregação muitas vezes se baseava simplesmente em dizer o que aconteceu com a vida dele. Eu estava a caminho de Damasco, ouvi uma luz mais brilhante do que o sol, que me derrubou do cavalo, fiquei cego. Ele conta da experiência que ele teve com Deus. Existem, claro, as outras estratégias que Paulo usa. Quando ele chega em cada região, ele usa. Mas esse modo de viver é o que faz a diferença. É a leitura da Bíblia, é o estudo, é a oração, é a busca incessante pelo Senhor. E assim a gente se torna realmente fluente, porque isso flui de nossas vidas. Transborda, a luz brilha e se torna natural. É o nosso processo de santificação natural que vai fazer com que nós possamos pregar o Evangelho. Independente do resultado, mas pregar o Evangelho. Quanto mais você se encher de Cristo, da sua palavra, de Deus, você terá oportunidades de pregar o Evangelho. E quando você menos esperar, você está falando, você está fazendo, porque você tornou isso natural para você, servir ao Senhor. Você talvez não precise nem dizer nada, porque o seu modo de viver transmite isso. E as pessoas veem, existe alguém ali que é diferente. E a diferença dessa pessoa é porque ele serve ao Senhor. É assim que nós devemos viver. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 12, versículo 34, que a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? E se o seu coração estiver cheio da palavra do Senhor, a sua boca, então, transmitirá as verdades do Senhor. Quanto mais experiência você tiver com Deus, mais experiência você poderá contar às pessoas sobre o que você passou com Deus. De onde você veio, aonde você está, o que você enfrentou, o modo como Deus lhe purificou. Então, será a sua forma de pregação da palavra do Senhor. É isso que nós devemos fazer. É assim que nós devemos viver. Jejuando, buscando cada vez mais o Senhor, orando, servindo ao Senhor, lendo a sua palavra, tendo amor e comunhão uns com os outros, amando a cruz de Cristo e falando, então, do seu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos dê essa oportunidade de falar do seu amor que sempre nos é dada. Mas muitas vezes nós estamos incapacitados porque nós não temos esse modo de viver. Que tenhamos e assim possamos produzir mais para o nosso Mestre. Amém?